Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Batista em Jardim Leme. Nós continuamos estudando sobre a Igreja segundo o coração de Deus e hoje temos a lição 9, a Igreja e a Evangelização. Antes de começarmos o estudo propriamente dito, nós vamos fazer uma palavra de oração. Papai, mais uma vez colocamos o nosso coração diante do Senhor e mais uma vez clamamos a Ti. Envia Teu Espírito sobre nós, Pai, para que tenhamos clareza na compreensão da Tua palavra e do desejo do Senhor para as nossas vidas. Assim nos colocamos diante do Teu altar, nas Tuas mãos, assim nos colocamos à Tua disposição, Pai, para compreender as lições do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família de maneira bem especial. Mas vamos lá. A igreja e a evangelização. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você é o texto de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. É um texto bastante conhecido e nós gostaríamos de compartilhá-lo agora. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós estamos usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje. E o texto nos diz aqui algumas coisas muito importantes que precisam ser pensadas, retiradas do texto para que compreendamos bem. A primeira coisa é que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele recebeu todo o poder depois da morte e da ressurreição. A morte de cruz, que paga o preço dos nossos pecados, e a ressurreição, que vence nosso último inimigo, a morte. Portanto, Ele é o dono da vida e pode outorgar vida a mim e a você. É dado ao Senhor Jesus todo o poder no céu e todo o poder na terra. Ao nome de Jesus não há poder maior, não há quem não se dobre. E é diante desse poder e dessa autoridade, é diante desse mestre, é diante do Senhor Jesus, que nós temos colocado nossa vida. A igreja é composta por pessoas redimidas, pessoas convertidas, pessoas dobradas diante do senhorio de Jesus. Portanto, a igreja tem a autoridade dada por Jesus, que tem todo o poder no céu e que tem todo o poder na terra. A igreja não precisa temer a ninguém nem a nada, porque a igreja está coberta com o poder e com a autoridade de Jesus. É a primeira coisa que vemos nesse texto. A segunda coisa é que ele dá uma ordem a nós, como seus discípulos. O texto diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Olha, esse verbo no original, diz assim: portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Indo significa um imperativo na constância da vida. Indo fazer, indo realizar, indo viver, indo trabalhar, indo estudar, indo para casa, ou indo para o trabalho, indo para um passeio, indo. Em qualquer situação em que você estiver, faça discípulos. Nós precisamos ter essa compreensão de que fazer discípulos é um imperativo, uma ordem de Jesus, uma ordenança, que deve ser cumprida em qualquer tempo e situação que estejamos vivendo ou passando. Isso é importante para que a igreja seja eficaz na evangelização. Terceira coisa nesse texto é que vamos fazer esses discípulos e vamos batizá-los. Fazer discípulos e batizá-los, torná-los discípulos também. O batismo é a profissão de fé, é quando você diz para todas as pessoas que estão à sua volta que você tomou uma decisão em Jesus. Isso é o batismo.
Então nós fazemos discípulos e batizamos esses discípulos, levamos esses discípulos a assumirem um compromisso público com Jesus. Assumir um compromisso público na sua família, com os seus amigos, com a sociedade, de que ele tomou uma decisão séria com o Senhor Jesus, como seu salvador pessoal. A quarta coisa é que nós devemos ensinar esses discípulos a guardar os ensinamentos de Jesus. Então nós aprendemos através da Bíblia, através da revelação, todas as direções, as lições, as orientações de Jesus. E agora, aos discípulos, que nós também pregamos, foram convertidos e batizados, precisam ser também ensinados. Todo o ensinamento que recebemos devemos passar a esses discípulos. E isso é evangelização, é ir cumprindo durante o caminho da nossa vida, durante o processo da vida, cumprindo esses ensinamentos e essa ordenança do Senhor. A quinta coisa é que Jesus diz que está conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas, até o fim de todas as coisas, até o cumprimento de toda a ordem de Deus, de toda a ordem da palavra. Nós não estamos sozinhos. No processo de a igreja receber poder e autoridade, o Senhor garante que anda conosco, que está conosco, que está presente em todo o processo de evangelização do mundo e de capacitação da igreja para esta evangelização. Isso é tremendamente importante. Então nós precisamos verificar agora alguns pontos. O primeiro ponto que nós vamos ver é que o campo de batalha é o mundo. Então não existe lugar nenhum em que possamos andar, em que possamos viver, em que não estejamos dentro de um campo de batalha. E nesse campo de batalha, a ordem do Senhor é que nós devemos evangelizar, devemos pregar o evangelho, anunciar as boas novas no mundo onde vivemos, onde estamos caminhando, onde estamos andando. Nós não vamos sair do mundo para evangelizar. É no mundo, é enquanto caminhamos e vivemos, é que precisamos evangelizar. 1 João, capítulo 5, verso 19, eu quero compartilhar com você. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Olha só, o mundo está debaixo do poder do maligno, mas nós estamos em Deus. Então existe uma batalha acontecendo e o mundo nos rejeita por causa disso, porque nós estamos em Deus, mas o mundo não. O mundo de maneira natural, as pessoas de maneira natural, como nós também já vivemos de maneira absolutamente natural, nós estávamos caminhando com a direção maligna, a direção do mundo, uma direção destruidora, caminhando para a morte. Agora nós recebemos uma missão, que é evangelizar, pregar esse evangelho no mundo em que vivemos. Mas o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. E nós não, nós estamos em Deus. Então há um choque aí de intenção, há um choque de princípios, há um choque de tipo de vida, de caminhar, de decisões, de opiniões, de sonhos, de projetos. E nós precisamos entender isso, como igreja. Nós temos um choque vivendo nesse mundo, porque nós estando em Deus e o mundo estando no maligno, há um choque de objetivo. O objetivo de Deus é que na evangelização vidas sejam alcançadas para viverem com o Senhor na vida eterna. Enquanto que o maligno deseja impedir que isso aconteça, para que não vivamos com Deus, para que não estejamos compreendendo a mensagem de amor e de resgate de Deus. Então há uma ordem do Senhor para que nós evangelizemos, para que façamos duas coisas importantes. Primeiro, a pregação da palavra de Deus e segundo, a libertação de vidas das mãos do maligno, das mãos do pecado. Marcos capítulo 3, verso 13 e 15, vai nos dar uma visão mais clara sobre isso. Diz assim: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele.
Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. E esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. O Senhor Jesus nos chamou para pregar esse Evangelho, pregar essa palavra, anunciar o amor de Deus através do Evangelho de Jesus, e também nos chamou para expulsar demônios, para tirar as vidas das garras do diabo. Por isso que o campo do mundo é um campo de batalha, porque o mundo jaz no maligno e nossa função como igreja é evangelizar para que eles sejam libertos das mãos do maligno, como nós também o fomos. Uma vez que estávamos escravizados pelo pecado e agora estamos livres do pecado para viver com Deus, para compreender o seu amor, para compreender a sua mensagem, seus ensinamentos, para compreender a sua libertação e a vida com Ele nos céus, para a qual estamos destinados em Cristo Jesus, através do seu Espírito. Eu preciso compartilhar com você ainda João, capítulo 17, do verso 14 ao verso 18. Acompanhe aí comigo. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Puxa, que texto maravilhoso! O Senhor Jesus, orando por nós, ao Deus Pai, fez esta oração linda. Se você tiver a oportunidade, leia todo o capítulo 17, que é uma oração maravilhosa de Jesus a respeito de nós, seus discípulos. Mas olha só, esse texto revela que o mundo está no maligno e que nós fomos enviados pelo Senhor Jesus ao mundo para anunciar a palavra, o Evangelho de libertação. Então, primeira coisa, nós recebemos a palavra. Recebemos a palavra de Deus para que essa palavra, através de nós, seja anunciada. Alguém nos anunciou e agora nós a anunciamos. Outra coisa é que somos odiados por causa dessa palavra e porque as pessoas reconhecem que nós não nos adaptamos a esse mundo, não nos conformamos com esse mundo. Então, nesse campo de batalha, tudo isso está acontecendo dia após dia e noite, todo o tempo em que vivemos, trabalhamos, estudamos, nos relacionamos com as pessoas, há uma batalha espiritual acontecendo, porque recebemos a palavra, não somos do mundo, temos uma pátria nos céus, e é nesse mundo que nós precisamos anunciar essa palavra. Então há um choque aí. Né? E outra coisa, o mundo reconhece isso, ele percebe isso. Que nós não nos moldamos com a natureza do mundo, com os princípios do mundo. E isso causa uma rejeição. Mas nós somos guardados do mal. O Senhor aqui nessa oração, ele pede isso. Não peço que tire os meus discípulos desse mundo, mas que livre os meus discípulos do mal, do maligno, da malignidade que há nesse mundo. Então nós podemos anunciar essa palavra com coragem, porque o Senhor nos garante essa proteção de toda a malignidade que há no mundo. Outra coisa é que somos santificados através da palavra. Na verdade, o mundo rejeita a palavra por causa da santificação. O mundo rejeita a palavra porque a palavra revela como nós estamos. Revela o nosso estado de pecado, de rebeldia, de distanciamento de Deus. Então isso incomoda. Né? A nós já não incomoda mais. Incomodou no princípio quando recebemos a palavra, mas já no processo de conversão e agora de santificação, nós estamos moldados à palavra, aos princípios da palavra, e já não nos incomoda mais. Agora o que nos incomoda é o pecado. Nós rejeitamos a vida de pecado para abraçar a vida de santificação, enquanto que o mundo ainda está nesse processo e não deseja abandonar a vida de pecado.
Por isso rejeita a palavra, porque a palavra revela o estado e cobra uma mudança, uma diferença nisso. Outra coisa é que somos, além de sermos guardados do mal, somos santificados pela palavra e fomos enviados para pregar essa libertação ao mundo. Há uma ordem do Senhor, que nos coloca como emissários dele para pregar essa palavra. A evangelização é tremendamente importante porque o mundo precisa ser liberto do maligno. Nós já fomos e precisamos ensinar o mundo a ser também liberto. Como que ele vai trilhar esse caminho? Como que as pessoas podem ser libertas do pecado, da força do pecado, da escravidão do pecado? Por isso a importância de estarmos num processo de dependência do Espírito Santo de Deus para fazer essa anunciação da palavra libertadora do Senhor para o mundo. Mas temos um outro detalhe também. Se há um campo de batalha, se há uma batalha acontecendo nesse mundo, há reinos guerreando. Nós temos o reino espiritual. Essa batalha é espiritual. E os guerreiros são os demônios e os anjos. Então há uma guerra aí de domínio. Deus desejando a libertação dos homens e o diabo tentando impedir a libertação dos homens. Acompanhe comigo a leitura de Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos com o estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Que interessante! Há uma batalha acontecendo e a promessa de Deus é que ele envia os seus anjos para que eles nos defendam, para que eles entrem nessa batalha a nosso favor. Então, como igreja, nós precisamos entender a nossa autoridade dada por Deus e a proteção que nós temos, também enviada por Deus, para fazer a evangelização das pessoas. Nós precisamos parar de ter medo de abrir a boca e pregar o Evangelho, de abrir a boca e mostrar a diferença dos princípios nos quais acreditamos, dos paradigmas que nós temos para o mundo. Precisamos revelar isso com autoridade, sabendo que Ele nos deu a ordem para fazê-lo e nos deu a proteção para fazê-lo. Nos enviou os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para batalharem conosco e por nós. Então nós precisamos ter autoridade para fazer isso. Acompanhe comigo aí, João 14, 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Pronto, nós recebemos também da parte do Senhor o Espírito Santo. Nós não podemos temer, não podemos vacilar na pregação desse Evangelho, na anunciação desse Evangelho, na evangelização do mundo, onde estamos em plena e constante batalha, mas nós não precisamos temer no meio dessa batalha. O Senhor deu ordem aos seus anjos para que eles nos auxiliem nessa batalha, e o Senhor nos enviou o seu Espírito Santo para que nós estejamos cheios da sua direção para enfrentarmos essa batalha. Nessa batalha nós não estamos sozinhos. Nós já vimos a promessa do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias. E agora ele nos mostra como ele está conosco todos os dias, nos enviando o seu Espírito Santo. Que maravilha! Nos enviando os anjos que recebem ordem para estarem conosco. Então nós não estamos sós e temos uma ordem para a execução dessa mensagem, dessa palavra, dessa evangelização do mundo. Acompanhe comigo também Tiago capítulo 4, verso 7, que diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. É na obediência ao Senhor que nós recebemos autoridade sobre o diabo.
o mundo jaz no maligno, mas não tema isso, porque o Senhor garante que Ele nos dá, através da nossa submissão a Ele, ao próprio Senhor, Ele nos dá autoridade também sobre o diabo, sobre o maligno que reina no mundo. Nós estamos debaixo da égide, da proteção, da direção do Senhor, que recebeu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Embora o mundo esteja caminhando no maligno, nós estamos debaixo da atuação do poder do Senhor, que tem também autoridade no mundo. Isso é maravilhoso e deve alimentar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança de que a obra será feita com a proteção e direção dEle. Não vacilemos, como igreja, nós precisamos evangelizar com autoridade. Eu e você temos essa autoridade, não porque sejamos melhores, porque sejamos bons, ou porque sejamos bonitos ou ricos, nada disso, mas porque recebemos poder e autoridade do Senhor para que façamos esta obra. Eu gostaria de ler Marcos 9, 29. Vamos acompanhar? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Meus queridos, existem situações espirituais em que nós precisamos de autoridade maior, de uma espiritualidade mais aguçada, mais íntima com o Senhor. E aí a palavra nos orienta a termos uma vida de oração, de intimidade com Deus maior, para que isso seja possível, para que isso seja viável. E diz sobre oração, fala sobre oração e fala sobre o jejum, né? Para que nós tenhamos a nossa vida colocada na dependência de Deus. O jejum é apenas um exercício para aprendermos a depender do Senhor. É um exercício que nos mostra o domínio sobre a nossa carne, tá? E a sujeição às coisas espirituais. E a vida de oração, a intimidade com Deus, para entendermos sua direção, para estarmos debaixo da direção do seu Espírito Santo. Então, há situações em que nós precisamos ter experiências e ter treinamento espiritual para vencermos. Jesus falou isso no caso de os discípulos não conseguirem expulsar um demônio de um rapaz que estava sofrendo com convulsões, e o demônio o jogava no mar, o jogava no fogo, e ele era destruído, as suas forças eram destruídas. E o pai vem e pede a Jesus: olha, se o Senhor puder fazer alguma coisa pelo meu filho, vai ser muito bom, porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio deles. E aí os discípulos perguntam a Jesus, né? Depois que Jesus faz a libertação nesse jovem, os discípulos perguntam: mas Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus diz: olha, essa casta de demônio só pode ser expulsa através da oração e do jejum. Práticas espirituais, dependência de Deus, dependência espiritual de Deus. Existem situações em que a igreja precisa aprender, entender que deve buscar experiências espirituais e exercício espiritual, para que possam ter autoridade sobre os demônios que agem no mundo. Não esqueça nunca, o campo de batalha é o mundo e o mundo jaz no maligno. Nós estamos em Deus, por isso o mundo não nos aceita. E nós precisamos ter autoridade para que o mundo entenda a palavra que pregamos, a libertação que anunciamos. E para isso precisamos lançar mão de armas que estão conosco. A leitura da palavra, a meditação da palavra, vida de oração, dependência do Espírito Santo, vida de jejum, para que nós aprendamos a dominar as necessidades carnais, as necessidades do nosso corpo, para que então tenhamos autoridade. A vitória, terceiro ponto e final, a vitória na batalha pertence ao Senhor Jesus. E se nós estivermos aliançados com Ele, nós faremos parte dessa vitória. Vamos ler juntos aí Marcos 9, 24, que diz assim: então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus
perguntou àquele pai que estava com o filho endemoniado, naquela situação tão terrível, mas tudo é possível ao que crê. E aí o pai responde: eu tenho fé, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É interessante isso. Ele primeiro diz que crê, mas ele pede ajuda naquilo que ele não consegue crer. Existem situações na vida em que nós cremos que Deus pode, mas não cremos que Deus fará. Não é engraçado isso? Parece paradoxo, né? Eu creio que Deus pode me abençoar, mas será que Ele vai me abençoar? Fica uma dúvida, né? E a dúvida não procede da fé. A fé é justamente você aprender a não duvidar do que o Senhor pode, e não só pode, mas também fará. E é interessante que esse pai, reconhecendo isso, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor pode, mas me ajuda, porque os discípulos não conseguiram, eu não sei se o Senhor vai conseguir também. Então me ajuda. Às vezes nós precisamos clamar para que nós possamos ter fé, para que nós possamos crer. Poxa, o Senhor promete que estará comigo. Promete que envia seu Espírito Santo sobre mim. Promete que envia os seus anjos para me guardar, para me proteger. O Senhor Jesus fez uma oração por mim, pedindo ao Pai para me guardar da malignidade. E eu preciso crer em tudo isso para ter autoridade, para não ser intimidado na evangelização. Por que muitas vezes a igreja é tímida na evangelização? Porque não tem fé, porque não crê nessas promessas do Senhor de que caminhará junto, de que estará enviando seu Espírito, de que envia a ordem aos seus anjos, de que estamos guardados do maligno, de que na sujeição da nossa vida ao poder de Deus, o maligno foge de nós. Se faltar fé nessas coisas básicas, importantes, então não teremos autoridade na nossa evangelização. O mundo precisa ser salvo. O mundo necessita que alguém pregue o Evangelho, pregue essa palavra de poder. E nós temos essa palavra de poder, nós temos a missão de pregar essa palavra, a ordem de pregar essa palavra, e não só isso, mas a capacitação para fazê-lo. Não podemos duvidar disso. Temos que ter a visão clara disso. Leia comigo aí Atos, capítulo 1, verso 8. É o texto final de hoje. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Até hoje, essa promessa foi cumprida sobre nós e nós recebemos a missão de continuar pregando até os confins da terra, até os limites da terra, até os limites de toda a criação de Deus. Muito bem. A igreja e a evangelização. A igreja não pode temer, a igreja não pode fraquejar, a igreja não pode se excluir e se eximir da responsabilidade que recebeu do Senhor para pregar este evangelho, para evangelizar o mundo, para libertar o mundo das garras do maligno. Nós recebemos do Espírito de Deus. Nós recebemos a autorização e a autoridade para anunciar esse evangelho. Que a igreja tenha, em nome de Jesus, a postura de livrar-se do medo, de livrar-se da timidez, para continuar anunciando esse evangelho para um mundo que continua caminhando em terrível perdição, em terrível morte, estado de morte. Precisam ser reavivados, precisam ser ressuscitados, como nós também o fomos um dia. Que a igreja do Senhor Jesus tenha a visão dessa autoridade e a visão desta missão. A igreja precisa evangelizar. Na sua escola, tem alguém que precisa conhecer o Evangelho de Jesus? No seu trabalho, tem pessoas que ainda não conhecem a libertação em Cristo Jesus? Seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, como é? Todos eles já são convertidos? Ou algum deles ainda precisa receber esta palavra de libertação? Nós somos responsáveis por levar esta palavra. Nós, a igreja,
do Senhor Jesus Cristo. Nós, de maneira específica e local, a Igreja Batista em Jardim Leme. Eu e você, querido irmão, membro dessa igreja, temos a responsabilidade de fazer diferença no bairro onde o Senhor nos colocou, na cidade onde o Senhor nos colocou. E de maneira mais ampla, por onde nós andarmos, precisamos testificar desta palavra, deste Evangelho. Que nós aceitemos essa responsabilidade tão maravilhosa e esse privilégio, né, de anunciar o Evangelho que já nos resgatou, que já nos livrou, que já nos garante vida eterna. Que nós possamos anunciar isso com alegria e ousadia. Vamos orar ao Senhor? Papai, mais uma vez clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo se mova em nós e através de nós, para que vidas sejam alcançadas e transformadas, para que vidas sejam, Senhor, restauradas, ressuscitadas, curadas, libertas, em nome de Jesus. Que nós tenhamos a visão dessa autoridade maravilhosa que o Senhor nos deu e dessa responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós para anunciarmos o Teu Evangelho. Que vidas sejam salvas, Pai, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém. Beijo carinhoso no teu coração, em nome de Jesus.